volto em seguida, beleza? Então, boa noite para todo mundo. Eu vou começar os tópicos da REMP, né, que é nosso regulamento e normas, né, de procedimentos do sistema prisional aqui de Minas. É muito temido, gente, porque são inúmeros artigos, né? Eu mostrei para vocês na aula inicial da semana passada, tinha muita gente que estava na aula, que está aqui agora, mas foi uma aula mais introdutória, onde eu passei com vocês por alguns artigos importantes, sem material, só para a gente ir conversando, e agora a gente realmente vai efetivar o início desse curso. Da mesma forma que a gente fez com a LEP, lá atrás, e vamos passar novamente, né, na semana que vem, na outra, teremos aulas de revisão desses tópicos aí de legislação. Eu vou fazer da mesma forma com a REMP, beleza? Então, esse material já está disponível para vocês lá na plataforma do curso, né, o material todo simplificado. Coloquei aqui nesse quadro inicial alguns tópicos, pessoal, muito, muito preciosos para vocês aí. Primeiro ponto, das sanções disciplinares. Por que que eu já deixei aqui no início? Porque é algo que tem que estar decorado, beleza? Então, para facilitar, eu coloquei esse quadro, né, com alguns pontos importantes. Primeiro, a advertência verbal. Existe algum prazo, gente, para essa sanção disciplinar? Não, não tem prazo nenhum, né? Aplicada imediatamente apenas o registro no pontuário. Então, exatamente, aconteceu essa advertência, ele falou alguma coisa ali com o apenado, ele só vai notificar isso lá no prontuário, beleza? Isso. Repressão, por outro lado, gente, isso daqui é escrito. Então, já tem que estar tranquilo aí na mente de vocês que a advertência verbal é uma coisa, repressão é outra. A advertência escrita, que também não há prazo, beleza? Outro ponto, sanção formal não restringe direitos, apenas o registro. Beleza? Por que que ele fala aqui que não restringe direitos? Dependendo da sanção, ele vai restringir direitos. Pode ser um direito de ir e vir, questão de visita, como o daqui de baixo, ó, suspensão e restrição de direitos, que é, gente, até 30 dias, beleza? São até 30 dias. E que inclui suspensão de visitas, banho de sol, recreação, trabalho e estudo, tá ok? Até 30 dias. Isolamento na cela disciplinar, no máximo também, gente, até máximo de 30 dias. Garantido 1 hora diária de banho de sol, aplicado apenas para faltas graves. Então, anotem aqui, ó, apenas as faltas graves. Beleza? Seguindo aqui, suspensão de atividade de trabalho e estudo, complementando o que está ali em cima, até 30 dias, aplicado conforme a gravidade da falta. Outro ponto, regime disciplinar diferenciado. Nós vimos isso lá na LEP, não vimos, pessoal? Aqui, na nossa RIMP, não é diferente. Nós temos a possibilidade dessa aplicação do regime diferenciado, né, Yara? Que é de até 360 dias, tá ok? Renovável por igual período mediante nova falta grave. Então, a banca pode explorar isso aqui com vocês e falar que é mediante outra falta qualquer, ou que esse prazo não é de 360 dias, de 6 meses. Então, esse resumo já está aqui na primeira página da nossa apostila por esse motivo. São alguns pontos cruciais que têm tendência
a serem cobrados aí no dia 25, tá ok? Perda de remissão de pena, sem prazo fixo. O conselho propõe e o juiz define a quantidade de dias a serem perdidos. Olha que tópico bonito para a banca explorar de vocês. O conselho propõe, ela vir colocar aqui, ó, o diretor propõe e alterar. Isso. Então, tem que tomar esse cuidado. Beleza? Tem que tomar esse cuidado. O conselho propõe e o juiz define a quantidade de dias a serem perdidos. Então, existe a possibilidade de perda de remissão? Sim. Beleza? Existe sim. Seguindo, pessoal, título 1 das disposições preliminares do capítulo 1, da finalidade. O regulamento e normas de procedimento do sistema prisional de Minas é o documento que estabelece as diretrizes essenciais para a organização, o funcionamento, a condição das atividades dentro do sistema prisional estatal. Sua finalidade não se limita apenas à definição de regras. Ele orienta a conduta de servidores, organiza os fluxos de trabalho, assegura a observância da legalidade, preserva os direitos e deveres das pessoas privadas de liberdade, funcionando como manual de referência institucional. Eu deixei esse resumo aqui, gente, porque é isso. Para a gente conseguir estudar um documento, a gente tem que ter o básico, para que ele serve, a finalidade dele. Então, já é para bater o olho e ir pegando essa característica de regulamento, de definições, de estipular, ordenar aquilo que tem que ser seguido. Beleza? Seguindo aqui, artigo 1º, finalidade, portanto, é um regulamento e normas de procedimentos, parâmetros legais e metodologias que devem ser seguidas não só por aqueles servidores, beleza? Então, lembrem disso daí. Padronizar, ter parâmetros de prestação daquele serviço, beleza? Rotina diária do estabelecimento prisional. É basicamente isso, beleza, gente? Tanto nas áreas de atendimento ao preso, quanto na segurança das unidades prisionais vinculadas à subsecretaria da administração. É isso aí, senhores. Eu tenho algumas unidades que estão diretamente vinculadas ao sistema prisional. Eu tenho unidades hospitalares, de atendimento psicossocial, e entre outras, que eu vou mostrar cada uma delas para vocês. Eu tenho diretorias. Então, esse documento, ele não só ordena o funcionamento do meu sistema prisional, mas também do seu subordinado, das suas diretorias, dos departamentos, dos hospitais que estão vinculados a esse sistema, beleza? Então, macete, REMP, regula e padroniza. Digitem aí por obséquio, para ninguém esquecer, por favor, REMP, regulariza e padroniza. Regulariza e padroniza os procedimentos. Beleza? Digitem aí para não esquecer, tá ok? Seguindo aqui. Como a questão costuma aparecer? Como a questão costuma aparecer? A REMP tem como finalidade principal disciplinar o comportamento dos presos e estabelecer penalidades administrativas? Não, pequeno gafanhoto. Não, não é isso. Na verdade, conforme, né, o regulamento disciplinar, a REMP regulamenta as atividades da SWAP, Sejusp, e padroniza procedimentos de rotina de atendimento e segurança. Beleza? Seguindo aqui. Das disposições preliminares.
beleza, que a gente passou. 2, abrangência e aplicação da REMP. A REMP deve ser seguida e cumprida integralmente em todas as unidades prisionais que são subordinadas ao sistema. A SUAP, por sua vez, está subordinada à Secretaria de Estado de Defesa Social de Minas Gerais. Aqui, gente, tem o quê? Uma hierarquia, né? É uma hierarquia que está sendo, que está lá no material de vocês, que está lá no regulamento. Beleza? Então, aqui é só a título de curiosidade. Muito, muito difícil cair alguma coisa desse artigo 2º aqui. Beleza? Seguindo aqui. Isso significa que qualquer unidade prisional sob o comando da SUAP deve adotar REMP. Foi o que eu falei para vocês. A unidade prisional está sob comando da SUAP? Sim. Portanto, ela deve usar esse regulamento como norma de conduta. Ficou claro, pessoal? Então, isso vai pegar para vocês lá na frente, quando eu começar a mostrar as diretorias, os departamentos, se estão subordinados ou não. Se estiver, então tem que seguir o REMP. Beleza? Show! Aplicação nas unidades de perícia e atendimento médico. Isso daqui está lá no artigo 89. O artigo também determina que o REMP deve ser aplicado no que couber às unidades prisionais de perícia e atendimento médico. Foi o que eu falei com vocês, não foi, pessoal? Eu não só vou usar esse regulamento para aquele caso assim que você bate o olho e fala, não, ali é um presídio e eu vou usar. Não. Como eu falei, ele vai ser estendido aí para essas outras unidades, seja ela de perícia, de atendimento médico, entre outros. E eu mostrei, estipulei um por um aqui no material. Unidades abrangidas são, primeiro, hospital psiquiátrico e judiciário Jorge Vaz. Beleza? Está exposto dessa forma lá para vocês. Unidades destinadas a internos que necessitam de avaliação ou tratamento psiquiátrico de natureza judicial. Beleza? 2, Centro de Apoio Médico e Pericial, o CAMP, local voltado a perícias médicas e atendimento especializado para internos. 3, Hospital de Toxicomanos Padre Wilson Vale da Costa, destinado ao tratamento de pessoas privadas de liberdade que apresentam dependência química. Olha isso daqui, gente. Anotem, visura isso daqui, ó. 4, Centro de Referência da Gestante Privada de Liberdade. Falei com vocês isso lá na RIMP, né, na LEP, né, pessoal? Que a gestante que esteja em situação aí privada de liberdade, ela tem todos os seus direitos, né, assegurados. Não só ela, aquela criança, né, depois depois do parto, também tem esses direitos. Tem que ser assegurado uma ala para ela ficar com essa criança até determinado momento. Isso tudo foi abordado lá na LEP. Beleza? Show! Unidade especializada no atendimento a gestantes puérperas e lactantes custodiadas pelo sistema prisional. É o que eu acabei de comentar com vocês, né? Pós o parto e as que estão amamentando, né? Que estão custodiadas pelo sistema prisional. Então, todos esses daqui, pessoal, para ficar fácil o entendimento, estão subordinados às normas definidoras lá do REMP. Beleza? Parágrafo único. Ampliação da abrangência. Se novas unidades de perícia ou atendimento médico forem assumidas pelo SUAP, no futuro, o REMP também deverá ser aplicado a ela. Isso garante que o regulamento continua válido
mesmo quando o sistema prisional se expande, mantendo uniformidade normativa. Beleza, gente? Ficou claro? Vou seguindo aqui, então. Artigo 4º da classificação das unidades prisionais. Tópico muito importante. Tem alguns resumos, pessoal, e que a gente acaba vendo que não aborda esses artigos iniciais. Mas não tem como a gente pular isso daqui, chegar lá no artigo 100, 120, sem ter uma base desses daqui, dessas unidades, das classificações, onde se aplicam. Então, eu vou passar um por um aqui. Beleza? Estrutura orgânica. Apresenta toda a estrutura organizacional da Subsecretaria de Administração Prisional, conforme estabelecida pelo Decreto Estadual 46.647, de 2014. É essencial para compreender como o sistema prisional de Minas Gerais se organiza, quem responde por cada área e como ocorre a divisão de suas responsabilidades. Trata-se, portanto, de uma estrutura complexa, hierarquizada e altamente operacional. Grifei isso daqui, gente, não é para ficar bonito não, viu? Depois vocês vão ver isso daí em questão de prova. Lembra aqui, ó, de hierarquia, viu? Que envolve segurança, gestão de vagas, atendimento aos presos, inteligência, logística e monitoramento eletrônico. Beleza? Primeiro, pessoal, núcleos centrais da SWAP. 1. Assessoria de Informação e Inteligência. Beleza? Tá aqui, ó. Existe essa hierarquia de classificação das unidades. Primeiro, assessoria de informação e inteligência. É aquele órgão responsável por coletar, analisar e disseminar informações estratégicas. Atua no planejamento e em ações de inteligência que previnem riscos, motins, fugas e ações criminosas. Então, gente, isso daqui é competência de quem? Assessoria de Informação e Inteligência. Anotem, digitem aí. De quem é? Assessoria de Informações e Inteligência. 2. Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, o GNE, responsável pelo monitoramento de presos com tornozeleira eletrônica, fiscalização do cumprimento das medidas e o acompanhamento do sistema operacional. Pergunto vocês, é responsabilidade de quem esse monitoramento, pessoal? Da Assessoria de Informação e Inteligência? É desse primeiro aqui? Não, viu? Isso. Muito bem. Tô questionando porque é assim que a banca vai cobrar, viu, gente? Vai tentar confundir vocês. Superintendência de Segurança Prisional é aquela área responsável que coordena todas as ações de segurança interna e externa das unidades prisionais, garantindo a disciplina, a ordem e o controle. Será que isso daqui é importante, gente? Será que tende a cair na prova uma superintendência tão importante dessa? Não deixem para revisar de última hora, não, viu? Pois é, se eu fosse vocês, um Bizu Master, imprimam essa apostila e andem com ela debaixo do braço aí até o dia da prova. Ela e a LEP, viu? Só sugestão. É a área que coordena todas as ações de segurança. Então, cuidado. Dentro dela, pessoal, eu tenho duas diretorias. A de segurança interna e a de segurança externa. Então, pessoal, vou questionar vocês. Dentro da nossa superintendência, eu tenho quantas diretorias, senhores? E elas se dividem em interna e externa, não é isso? Beleza. A interna atua dentro das unidades, que, lembrem desse termo, vigilância, procedimentos operacionais, contenção e movimentações internas, beleza?
Lembrem desses 4, viu? Diretoria interna, vigilância, procedimentos operacionais, contenção e movimentação interna. É a nossa primeira diretoria, beleza? Que subordinam-se à nossa superintendência. A segunda diretoria, a de segurança externa, é a responsável pela guarda externa. Ô, Daniel, daqui a pouquinho, viu? Vou passar o meu ponto de vista. Beleza, irmão? Então, a segunda diretoria, a externa, é a responsável pela guarda externa, escoltas, transferências e revistas em áreas perimetrais. O que seria isso, gente? Perímetro, ao redor. Portanto, eu tenho duas. A primeira que eu falei com vocês é a interna, que está ali relacionada à vigilância, procedimentos operacionais, contenção e movimentações internas. A segunda diretoria, guarda externa, escoltas, transferências e revistas em áreas perimetrais. Até então, 2 diretorias. Beleza? Show! E por último, complementando aqui, ó, essas duas, que é um complemento, viu, Eric? A diretoria de apoio logístico do sistema prisional. Ela complementa essas 2 diretorias aqui, ó. Ela vai dar esse apoio para as 2 diretorias. As principais, Eric, são essas 2 aqui, ó. Isso daqui é muito importante. Beleza? Muito importante. Essa terceira, ela vai dar o apoio no quê? Apoio logístico do sistema prisional em si. A tudo. Cuida dos recursos materiais, equipamentos, armas, munições e viaturas. Então, gente, eu quero que vocês anotem aí, ó, um bizu. Viu? Coloca aí, ó, SD3. Digita aí, SD3. Superintendência e suas 3 diretorias. 2, interna e externa, e a terceira, que normalmente nunca vi uma questão, mas a diretoria de apoio logístico, beleza? SD3. Seguindo, comando de operações especiais. Quem aí vai ser do grupo operacional? Quem aí vai gostar de ir para cima do combate? Fala aí, digita aí. Eu gostaria, viu? Eu gostaria. É cair pro BO mesmo. Então, unidade, isso aí. Vocês vão ser polícia, viu, gente? É sangue no olho. Comando de operações especiais. Caveira. Não tem papo, não tem meio termo, não. É isso aí, gostei de ver. Esse trem de ficar em portaria, sai fora disso. Nós estamos lá para resolver o problema. Comando de operações especiais, COP, caveira, unidade. Olha que bonitinho o material de vocês, gente. Fala sério. Até eu gostei, viu? Unidade especializada para ações de crise, intervenções táticas, motins, capturas e instalações de alto risco. É o caveira, beleza? Roupa, isso aí, ó. Yara tá vibrando lá no TikTok, ó. É isso aí, muito bem. É isso, gente. Tem que vir, tá chegando. Vocês já são polícia já. Superintendência de atendimento ao preso, tópico 3, importantíssimo. Então, acabei de passar com vocês a superintendência, que versa aí sobre as diretorias interna, externa, e, por último, uma diretoria de logística, né? Em seguida, comentei com vocês sobre o comando de operações especiais, né? Que é outra classificação de unidade. E agora, a superintendência de atendimento ao preso, que foca no tratamento penal, atendimento social, saúde, educacional e profissionalização do
apenado. Isso daqui o pessoal não gosta, não coloca nos resumos, mas tem que ter, gente, tem que ter. Então, falo o quê? Superintendência de atendimento ao preso. E coloquei aqui, ó, social, saúde, educacional, profissional. A diretoria de ensino e profissionalização oferece programas educacionais, cursos técnicos, alfabetização e profissionalização. Comentei com vocês naquela primeira aula que a ALEP, nossa Lei de Execução Penal Federal, em conjunto com a nossa Lei 11.404, estadual, são bem dogmáticas, falam, tem que ter. E aí eu pergunto, quem que vai fazer? Quem que vai garantir esse acesso à educação, à saúde, à profissionalização? Alguém vai ter que fazer. Nesse caso, a nossa superintendência de atendimento ao preso. Está vendo como os documentos se complementam? Os documentos eles estão se complementando. Lembrem que eu mostrei para vocês na primeira aula dessa pirâmide, desse triângulo, REMP, LEP e lei estadual. Beleza? Da Diretoria de Saúde e Atendimento Psicossocial, responsável pela saúde física e mental dos custodiados. Da Diretoria de Articulação do Atendimento Jurídico e Apoio Operacional, atua na interface com a Defensoria, advogados, audiências e demais demandas jurídicas. Valeu, viu, Wesley? E assessoria de comissão técnica de classificação. Pergunta aos meus mentorados. Eu já falei sobre essa CTC com vocês em algum momento? Eu acho que em algum momento eu falei, não falei? E aqui de novo, deixei de vermelho aqui, porque é para ficar bonito, gente? Não, não é não. Sabe por quê? Está lá na LEP, como vocês estão falando. Organização responsável por avaliar, classificar e acompanhar a individualização da execução penal. Muito bom, viu, Érica? Érica acabou de ganhar uma estrelinha. Muito bom. Tem até o artigo. Então, anotem. Está aí, ó, disposto no início da RIMP. Beleza? A Comissão Técnica de Classificação, que tem aquele papel fundamental na individualização da pena, não é, gente? Em conjunto com a nossa assistência social. Se eu não me engano, a assistência social para a LEP, ela tem um nome um pouco diferente. Alguém se lembra? Qual é esse nome? Se alguém lembrar, eu vou ficar muito contente. Alguém lembra? Alguma coisa de patrono, patronato? Eu falei alguma coisa disso? Se estão esquecendo, já é o sinal que está na hora de revisar, hein? Anotem esse bizu. Show, vamos seguindo. A Superintendência de Articulação Institucional e Gestão de Vagas voltada ao planejamento estratégico, controle das vagas do sistema e articulação com instituições externas. É isso, né, gente? Eu necessito ter uma superintendência focada principalmente nas vagas, na organização, na estruturação daquele. Muito bom. Eu acho que Eric está com a apostila na mão, vibrado lá no 220, vibrando, anotando tudo. Muito bem, é isso aí, cara. Show de bola. Superintendência de articulação, gente, então, ela vai ficar responsável por esse controle de vagas. Opa, cabe mais gente aqui? Está sobrando vaga? Essa articulação entre as unidades. Tudo bem? Então, dentro dessa superintendência, olha a hierarquia aí novamente, ó, gente. Como tudo na vida, a gente tem uma hierarquia. A gente tem que obedecer. Quando você namora, existe uma hierarquia. É a mulher que manda no marido? É fato. A namorada manda no namorado. Você vai questionar? Você não é bobo? Não é não, Daniel? Ué.
Você não é bobo, existe hierarquia. Então, ponto. Na vida é assim. Aqui não é diferente. A gente só acata. É sim, senhor, não, senhora. Por isso que as coisas dão certo. Quando você tenta inverter isso, aqui também vai dar confusão. Mesma coisa. Então, tem uma diretoria de gestão de vagas que organiza a distribuição de internados nas unidades conforme perfil e capacidade. Eu vou colocar um ladrão de galinha junto com um cara que cometeu um crime hediondo, gente? Só se eu quiser uma contaminação no sentido criminológico. Eu não posso, gente. Eu tenho que ter essa separação, essa destinação. Cada penado, cada penitenciária voltada para alguma coisa. Beleza? Então, conforme o perfil e a capacidade daquele ambiente. Eu tenho a diretoria de gestão de informação penitenciárias, que gerencia os bancos de dados, relatórios, estatísticas e documentação do preso. Diretoria de políticas da APAC e congestão. Alguém conhece a APAC, gente? Espero eu que nenhum de vocês, viu? Só de longe, viu? Senão vai dar BO na investigação criminal. Cuidado. Integra e coordena as unidades da APAC e outras formas de congestão do sistema prisional. Quando ele fala congestão, gente, é no melhor dos sentidos, viu? Realmente essa alocação, tá ok? Vamos seguindo. Espero que tenha ficado claro aí a importância dessas superintendências e dessa hierarquia com as diretorias. Beleza? Show! Artigo 5º aqui, classificação das unidades prisionais, ou seja, o porte. Artigo 4º, também define o número máximo de unidades por categoria, algo que as bancas adoram cobrar. Como eu quero ajudar muito os senhores, né, pretendo ajudar vocês, trouxe aqui, ainda coloquei uma atenção bonitinha aqui, ó, né, para ficar um pouco mais didático. Atenção, unidades de pequeno porte, limite, até 109. Até 109. Eu preciso que vocês anotem aí. Pode anotar em qualquer folha aí no canto, para não esquecer. Unidades de pequeno porte, até 109. Unidades de pequeno porte 2, limite 92 unidades. Unidade de médio porte 1, limite 33 unidades. Unidade de médio porte 2, limite de 6 unidades. Unidades de grande porte 1, limite de 8 unidades. Unidade de grande porte 2 e segurança máxima, limite de 8 unidades. E unidades prisionais de perícia e atendimento médico, limite 4 unidades. Gente, eu vou sair explicando um por um isso daqui, nós estamos na reta final, faltando menos de 60 dias para a prova. Só se algum de vocês quiser especializar em segurança prisional, que eu acho que não é nesse momento. O que eu preciso, então? Vocês precisam bisurar, anotar e rever várias vezes, fazer questões. Então, está aqui no material de vocês. E eu vou fazer questões trocando isso daqui, ó, que maravilha, porque eu quero que vocês aprendam. Então, vocês podem ter certeza que os próximos simulados, eu vou questionar, eu vou inverter, eu vou brincar com isso daqui. Então, sugiro que anotem e esquematizem. Beleza? Parágrafo único. Estruturas complementares, além dos órgãos principais, também funcionam sobre a administração do SUAP. Então, gente, como tudo na vida, eu tenho os principais e os meus setores de apoio. Aqui não é diferente. E também estão sob a administração do SUAP. Portanto, pergunto vocês, se está sob a administração do SUAP, tem que seguir a REMP, gente? Tem que seguir o REMP? O regulamento?
E aí? Manuel, Ramon, Isabela, Emily. É isso? Sim, Luciano. Boa. Vamos para o primeiro? Programa Trabalhando a Cidadania. Programas de ressocialização via atividades laborais. Ô, gente, o que mais que ressocialização, que coloca o indivíduo de volta em sociedade do que por meio do trabalho? Não é não? Então, eu necessito de um programa, eu tenho um programa voltado para ressocialização por meio, ao vir aqui, ó, no sentido de por meio de atividades trabalhistas, laborais, beleza? Núcleo de assistência à família do preso, né? Eu tenho uma divisão, um núcleo, o NAF, que é responsável por dar esse apoio assistencial aos familiares, aos dependentes. Atendimento e apoio social às famílias do ou dos internados. Tenho também, gente, um núcleo de assistência religiosa. A organização organiza atividades religiosas e capelaniais. Olha que termo diferente. E eu falei na Alep, não falei, gente? E não só na Alep. Se eu não estiver muito doido, eu creio, eu acho que na nossa Constituição, eu só acho, viu, gente? Eu quero que vocês confirmem. Na nossa Constituição Federal, ela fala alguma coisa sobre a assistência religiosa nos presídios? Fala, gente. Eu acho que fala, não fala? Lá no na nossa Constituição Federal? Positivo. Portanto, uma coisa liga na outra. A nossa Constituição, Carta Magna, motriz, o núcleo, né, do nosso ordenamento, já canta a letra, tem que ter. Aí vem nossa legislação federal por meio da LEP e fala, realmente tem que ter, né? Aí vem nossa legislação estadual por meio da lei 11.404, que fala, meu querido, tem que ter mesmo, todo mundo está falando que tem que ter. Aí sobra para quem? O regulamento fala, não, eu vou resolver. Como? Por meio do núcleo de assistência religiosa. Ficou claro ou não ficou? Para ninguém perder a questão. Então, eu preciso de um núcleo. É um núcleo. Eu vou fazer. Todo mundo está falando que tem que ter? Não, peraí. Eu vou garantir isso daí. Beleza? Núcleo Central de Tecnologia e Segurança Eletrônica. Atua na tecnologia de vigilância, câmeras, alarmes e sistemas eletrônicos. Segurança patrimonial, né, gente? Segurança patrimonial. Núcleo Central de Radiocomunicação e Rastreamento Veicular, NCRRV. Eu tenho que ter uma ala, um departamento focado nessa parte, né, gente? Até porque vocês, na figura de policiais penais, terão, né? Vocês vão ver isso daqui na aula de hoje, vocês têm que estar portando o rádio em determinadas situações. Então, eu tenho que ter um núcleo que garante, gerencia as frequências, rastreamento das viaturas. Imagina eu ter essa frequência hackeada, o tão gravoso que isso pode ser para a segurança de vocês. Imagina, vocês já pensaram isso? Em determinada situação atípica. Então, eu tenho um núcleo especializado para garantir esse bom serviço aí, beleza? O Canil Central, apoio sinotécnico para revistas, buscas, segurança
e operações especiais. Quem aí vai querer trabalhar no canil, pessoal? Alguém aí gosta de cachorro? E, se fosse eu gostaria ou da área operacional, caveira, ou do canil. Boa, top. Isso aí. Top. Show. Seguindo, pessoal. Agora, eu entro num artigo muito importante, que eu também pesquisei um pouco, né, em alguns outros documentos, e eu vi muitos cursos não abordando esse artigo 55. Mas ele é muito importante, gente, não tem como. Né? Seria uma omissão da minha parte deixar isso daqui passar. Então, vamos lá. Grupo Tático de Escoltas. O GTE é responsável por planejar e executar escoltas de grande complexidade, terrestres ou aéreas, especialmente envolvendo presos de alta periculosidade. As competências de coordenado GTE. Aí eu coloquei aqui embaixo. E por que que eu coloquei esse artigo 55 aqui, gente? Eles vão trocar, viu? Você pode esquecer. Se eles abordar isso daqui, eles vão colocar outra coisa. Ou então eles vão trazer essa sigla e vão mexer nisso aqui, ó. Vão falar que é responsável por planejar e executar as escoltas de alta complexidade terrestres e vai tirar o aéreo. Ou vice-versa. Beleza? Então tem que tomar cuidado. Competências de coordenador do GTE. Coordenação e planejamento. Então, eu tenho um responsável, um coordenador. Competências de coordenação e planejamento. Coordenar escoltas e transferências dentro da SUAP e para outros estados. Organizar equipes, definir planejamentos e remanejamentos. Planejar rotas, paradas, deslocamentos e escalas junto aos líderes de escoltas. Além disso, supervisão e comunicação, né? Além do coordenador do GTE, supervisão e comunicação, que seria o quê? Supervisionar procedimentos, informar as anormalidades ao coordenador de operações. Ser canal de comunicação entre líderes e coordenações. Está aí mais uma função do coordenador do GTE. Né? Gestão de equipes e recursos. Você, na figura de coordenador, gente, você vai ser responsável por coordenar equipes e recursos. Garantir a escala dos agentes. Imagina a bagunça que seria caso não houvesse um coordenador, gente. Como tudo na vida. Então, ele vai garantir uma agenda eficiente, uma escala eficiente para não faltar gente. Imagina num final de semana, chega lá no presídio e não tem ninguém trabalhando. Vai dar coisa que presta? Não vai. Então, vocês acham que não é um tópico importante com a prova de polícia penal? Que cai, REMP? Eu acho que é, no mínimo, curioso, né? Saber quem faz. Organizar efetivo, equipamentos, armamento, munições, viaturas. Inspecionar uniformes e comunicar irregularidades. Imagina, gente, se eu não tenho um coordenador. Quem vai fazer a revista, vai olhar, vai falar, vai começar a chegar, infelizmente, sempre tem, e eu espero que vocês não sejam, o cara lá desmazelado. Vocês têm que estar no padrão. Polícia padrão. Fardamento limpo, ordenado, devidamente equipado. É aquela frase, né? Tá sem bandoleira, nessa altura do curso, vocês vão ficar andando aí tudo desmazelado? Não vão. Né? Quem assistiu Tropa de Elite aí sabe o que eu estou falando. Nessa altura do curso, chegar lá com o coturno todo sujo? Não. Beleza? Então, alguém tem que fazer essa inspeção. Quarto, ação operacional. Isso. Intervir
em emergências que possam comprometer a base operacional do COP, identificar falhas e corrigir procedimentos conforme a orientação. 5, controle, relatórios e disciplina, né? Que nada mais é do que elaborar relatórios, criar planilhas, informar faltas, registrar atrasos, entre outros, né, galera? Conduta e apoio administrativo, que também entra nisso daí. Beleza? Competência dos agentes do GTE. O que é o GTE, pessoal? Eu comentei com vocês. O que é o GTE? Grupamento tático de... Digita aí para ninguém esquecer. Eu tô achando que vocês esqueceram. O que é o GTE, gente? Grupamento tático de escoltas. Digita aí. Vou esperar todo mundo digitar. Vamos lá. Quais são as competências? Eu falei para vocês as competências do coordenador, não falei? Lembrem de hierarquia e disciplina. Ok, eu falei do coordenador. Agora eu vou falar dos agentes, né? Os agentes. Execução operacional, pôr a mão na massa. Quem viu aquele vídeo do cara lá no hospital, gente? Lá no hospital, todo camuflado com um elemento marrom, para não falar outra coisa. Eu estou usando a figura de linguagem, eufemismo, viu? Olha o português aí, ó. Eufemismo. Quem usou ele aí todo camuflado de agente marrom lá? Número 2. Usou eufemismo bonito aí agora, hein, Luciano? Pois é. Quem que vai fazer o grupamento tático de escoltas? Os senhores, viu? Então, para quem gostou daquele vídeo, ou ficou um pouco impressionado, cuidado, viu? Realizar escoltas terrestres dos presos de alta periculosidade. Apresentar presos ao Poder Judiciário dentro e fora de Minas Gerais. Conduzir presos para atendimento médico. Ele lá estava no hospital, viu? Só estou dando um spoiler que pode ser que ele queira se camuflar do seu lado lá também, viu? E os senhores, como são caveiras, polícia, não vai ter nojinho não, viu? Executar movimentações de grandes grupos de presos entre unidades. Apoio e segurança. Prestar apoio ao GOT e COP em motins e rebeliões. Ah, eu sou só do grupamento de escolta. Eu não sou lá do COP, não, do GOT. Vai nessa. Na hora que o bicho está pegando, vai todo mundo para cima, viu? Tá pegando, é bom, é uma maravilha. Mas na hora que o bicho pega, vocês têm que estar lá, firme e forte, beleza? Zelar pela integridade física do preso sob sua guarda. Ah, tá chutando viatura, tá mordendo, tá cuspindo, não tá nem aí. Se ele chegar lá machucado, a responsabilidade é sua, viu? É dos senhores. Vigiar a base operacional do COP, né? Tem que tomar esse cuidado. Manutenção e condução de viaturas. Manter viaturas limpas e abastecidas. É isso mesmo. Luciano, Larissa, quando vocês estiverem lá, né? Fica na parte do agente. Para quem está começando, vai fazer a limpeza da viatura, né? Ter esse cuidado, esse zelo com o patrimônio institucional. Tá ok? Conduzir com prudência técnica, abastecendo legislações e diretrizes. Não vai dar cavalo de pau na viatura, não, viu, gente? Eu sei que deve ser legal aí, todo mundo tá louco para ser polícia, mas cuidado. Se bater uma viatura dessa daí, vocês respondem aí, viu? Capacitação e padrões de desempenho. Participar de instruções. Ô, esse material tá bom demais, pessoal. Quem não tem acesso, me chama aí no WhatsApp, viu, Daniel? Pessoal aí do TikTok, que vocês vão ter acesso daí. Tá bisurado. Capacidade padrões de desempenho. Participar de instruções e treinamentos internos e externos.
alcançar no mínimo 60% nos treinamentos de tiro. Olha que questãozinha boa para cobrar de vocês. É 70% ou 60%, Antônio? 60%. Executar as atividades correlatas. É isso aí, gente, viu? Artigo muito importante, 55, que eu senti falta em algumas apostilas aí de outros cursos, viu? Olha tanto de coisa boa para cair na prova de vocês. De confundir vocês. Então, cuidado. Artigo 61. Regime de trabalho dos agentes do COP. Regime de dedicação exclusiva, senhores. Muito obrigado, Larissa. Muito obrigado. Regime de dedicação exclusiva. Ah, mas é final de semana. Ah, não, eu faço bico. Eu não posso, não, viu? Meu trabalho é de segunda a sexta-feira, de 8 às 18. Depois disso, eu tô lá na minha loja. Vai, bonito. Vai com esse pensamento. O que você vai arrumar, viu? É exclusivo. Deu 2 horas da manhã, chegou uma mensagem no WhatsApp, ó, tá tendo um rebelião, mutim. É vibrando, pular da cama vibrando. Os agentes de segurança penitenciários do COP trabalham em regime de dedicação exclusiva, pois devem estar de sobreaviso 24 horas por dia. Podem ser chamados a qualquer momento, dia ou noite. O serviço é considerado essencial para o sistema prisional. Isso reforça o caráter tático, especializado e permanente das funções do COP. Beleza? Artigo 62. Permanência e movimentação interna no COP. Isso daqui é muito importante. Isso daqui é muito importante. Permanência mínima. A permanência nos grupamentos do COP devem ser, no mínimo, 1 ano, contado a partir da apresentação do agente. Isso se deve, gente, com o objetivo de garantir a continuidade e estabilidade dos serviços operacionais. Eu quero que vocês entendam 100% isso daqui, não nesse momento. Eu quero que vocês olhem com zelo aqui para esse daqui, ó. No mínimo 1 ano, viu? Contado a partir da apresentação do agente. É pegadinha de prova. É pegadinha de prova. Mais uma. Movimentação interna. Movimentação interna por conveniência e necessidade é ato administrativo discricionário da direção do COP. O que é que significa, gente? Para que haja uma movimentação interna dentro do COP, é facultativo, ou seja, discricionário, existe como é que eu posso dizer? Esse ponto facilitador da direção. Ele pode escolher, ele pode, no entendimento da direção, fazer ou não essas movimentações. Não é algo vinculado, estipulado que tem que fazer. Beleza? Então, o diretor do COP fica ao critério dele. Beleza? Significa que não é direito do servidor. Depende da avaliação. Olha eu aqui, eu tentando trazer argumentos para algo que eu já deixei na apostila, para facilitar o entendimento de vocês. Ah, não, aí ficou fácil. Ah, não, aí não, gente. Aí é andar com isso daqui debaixo do braço, queria eu, quando eu fui fazer esse concurso em 2021, queria eu ter uma apostila dessa. Não é porque eu fiz, não, hein? Está explicando o negócio. Vamos lá, artigo 91. Dá para passar tranquilo, viu, Pedro? Me chama aí no WhatsApp, clica aí no link do perfil, que eu te explico melhor como é que está funcionando aí a metodologia. Valeu, Luciano. Tamo junto. Tamo junto. Seguindo aqui, gente, artigo 9. Então, aqui, recapitulando, ficou fácil, né, gente? Ficou fácil. É facultativo por parte do diretor
essa não é direito. Essa movimentação depende de uma avaliação de terceiro. Quem é esse terceiro? O diretor, a direção do COP. Beleza? Artigo 91. Tipos de unidades prisionais. Será que é importante, gente? O que vocês acham? Vocês, policiais penais de Minas, é importante vocês ir para essa prova sabendo quais são os tipos de unidades prisionais? Digita aí. Eu quero entender se vocês estão ou não estão ligados. É importante, né? Muito, muito importante. Então, eu vou com muito cuidado aqui. Vou com muito cuidado. Anotem, artigo 91. Anotem não, né? Que você já tem a apostila, que maravilha. Só peguem grifem aí. Grifem. Ceresp. Olha que nome horroroso. É para vocês lembrar, viu? Centro de Remanejamento do Sistema Prisional. Custodia temporária. Custódia. Olha eu que vacilo, hein? Custódia temporária de presos que serão remanejados para outras unidades. Então, gente, o Ceresp, que faz essa custódia temporária, ele está no meu rol de tipos de unidades prisionais. Ficou claro? A banca, gente, vai trocar. Isso é fato. Vocês que já conhecem o Instituto AUCP, eu sei que você já tem essa maldade das outras aulas, sabem que eles vão trocar. Então, o Ceresp faz essa custódia. Presídios. O que são presídios? Custodiam presos provisórios. Podem abrigar condenados temporariamente até surgir vaga adequada. Está aí a descrição do presídio. Complexo penitenciário é a mesma coisa? Não, não é. Complexo penitenciário, por sua vez, é o quê? Custódia provisórios e condenados, regime fechado e semiaberto. Então, o complexo penitenciário está pegando o quê? Regime fechado e semiaberto. Os presídios podem abrigar condenados temporariamente. Ô, brother, os dois, viu? PP, devido ser nível médio, e PN, pelo fato do curso de 6 meses que dá para você fazer. E a base que você vai pegar para esse concurso aqui da PP, dá para você ir muito bem na PM, viu? Com certeza. Sequencial, boa, curso sequencial de 3 meses, segurança pública e privada. Dá tempo. Inclusive, eu vou abrir uma turma da PM, viu, gente? Vou passar o bizu, que graças a Deus me fez ser aprovado em 6º lugar. Vou abrir uma turma da PM aí, logo. Boa. Penitenciárias, pessoal. E eu vou estar vibrando, viu? Porque eu gosto das matérias da PM. Vou estar no 220. Vamos lá. Custodia, provisórios condenados, regime fechado e aberto. Gente, estou passando o bizu. Anotem se quiser. Isso daqui vocês têm que saber a diferença. Viu? Penitenciárias. Destinadas a presos condenados. Regime fechado e semiaberto. Foi o que eu falei. HCTP. Lembrou até protocolo de rede, não lembrou, gente? Vocês visura esses protocolos aí, viu? Tá tudo lá na apostila. Vou fazer a aula para vocês daí também. Vocês têm que fechar a informática para passar nessa prova. Nada menos que isso. HCTP, Centros de Apoio Médico e Pericial, custódia e tratamento de inimputáveis. Inimputáveis são aqueles, pessoal, que, né,
que menores de 18 anos, né? Tem algum problema psicológico, né? Que não consegue responder pelas suas ações. Seria isso? Ou eu estou muito errado? Além disso, os semi-imputáveis, que tem ali uma certa dificuldade, debilidade, né, pessoal? Que não consegue responder 100% pelos seus atos, né? Então, esse centro de apoio médico também é um tipo de unidade. E se ele é um tipo de unidade, ele tem que estar sob o regulamento, gente, sobre a REMP? Sim, né? Foi o que eu falei com vocês. Presos com doença mental superveniente. O que esse termo significa, pessoal? É aquela doença mental adquirida pós entrada ao sistema. Superveniente é aquilo que veio depois. A gente viu isso no direito penal. O que é pré-concomitante e superveniente. Olha o mesmo termo aparecendo para vocês aí novamente. Não é não? Para ficar bem didático. São aqueles presos que adoecem por estar sozinhos, né? Devido à situação tão deplorável que é ficar preso lá, né? Realiza exames gerais de tratamento ambulatorial. Beleza? Casas de albergado para presos de regime aberto. Gente, esse final de semana, eu estava estudando para tentar melhorar aqui o meu pouco de conhecimento para trazer uma aula melhor para vocês, e me veio à mente fazer uma prova de um outro curso, né? Para ver o nível do simulado de vocês, equiparar, enfim, estudar, né? E caiu exatamente isso. A banca brincando com esses termos do artigo 91, trocando entre casa de albergado, entre centro. Então, vocês vão ter que estar bisurados, artigo 91, beleza? Centros de referência de gestante privada de liberdade, CRGPL, unidades para gestantes e purpéreas, que são aquelas mulheres, né, que acabaram de ter seus filhos. Permitem permanência com o bebê até 1 ano após o parto. Opa! Para quem está no TikTok aí, para quem está aqui no Meet, a LEP fala que é 1 ano, gente? A LEP fala que é 1 ano? Então, vocês, ninguém chegará em mim aí dia 26 e falar, pô, eu errei. Ela cobrou a RIMP e eu joguei 6 meses da REP. Sai fora disso, viu? Vocês não são todo mundo. Lembrem, minha mãe falava isso. Você não é todo mundo. Então, replico o que ela me falava. Vocês não são todo mundo. Logo, não errarão algo tão banal. Seguindo aqui, deixei tudo divididinho aqui, ó. Caiu, não caiu, João? Eu sabia que eu vi isso daí em algum lugar. Foi nesse simulado que eu fiz e eu acho que eu coloquei para vocês também. Parágrafo. Unidades do inciso 5º realizam. Qual que é nosso... Ô, pessoal, olha, tanto que a gente também tem que ter um pouquinho de noção, né? Ó, unidades do inciso 5º. Qual que é nosso inciso 5º, gente? Aqui, ó. As unidades do Centro de Apoio Médico realizam exame toxicológico que vocês vão fazer, né, gente? Vocês farão o exame toxicológico. E, inclusive, quem está fazendo algum tratamento médico, cuidado. Quem fez cirurgia recente, cuidado, para não cair em toxicológico. Exame de sanidade mental, exame de cessação de periculosidade e exame criminológico. Então, eu questiono para vocês aqui mais uma vez, e eu espero ter uma resposta muito legal agora. Quem vai fazer o exame criminológico que está aparecendo lá na LEP para vocês? Quem vai fazer esse exame criminológico, gente? Tá aí, ó.
centros de apoio médico pericial. Beleza? Show! Segundo, outras unidades com estrutura médica também podem fazer o tratamento ambulatorial, né? Caso eu não tenha a devida estrutura. Beleza? O exame criminológico em centros de observação pode ser feito pela CTC, né, pessoal? A comissão técnica seria isso? Comissão técnica de classificação, ela também pode realizar esse exame. Lá na nossa LEP, diz exatamente isso daqui, né? Quarto, unidades do inciso 7º são preparadas para manter a presa com o bebê por até 1 ano após o parto, que foi o que eu falei com vocês. Na nossa LEP, não. A LEP não fala isso, né, gente? A LEP não fala isso. Beleza? Seguindo aqui, com muito cuidado, com muito zelo aí com vocês, beleza? Show, vou continuar aqui, com muito cuidado. Infraestrutura e delimitação da área territorial das unidades prisionais. Vamos fazer o seguinte, gente. Eu vou cortar essa gravação para não ficar muito longa. Já tem aí 1 hora. Vou dar 5 minutinhos para vocês beberem uma água e eu volto aqui com os mais artigos. Ok? Não vou nem fechar a aula, não vou nem fechar a gravação, não. Ok? Segura aí, 5 minutinhos. 21h13 eu estou de volta.